Olá, você que assiste os vídeos aqui do nosso canal Minha Família na Irlanda. Eu sou a Débora e aproveitando aqui da minha caminhada de saúde, eu quero continuar falando sobre o sistema de saúde da Irlanda. Então já deixa o seu like, fica aí até o final que tem muita informação bem interessante para você. E hoje eu quero falar sobre 3 categorias de pessoas ou pacientes que eu não aconselharia vir morar na Irlanda, por motivos muito claros para a gente que vive aqui, mas para vocês que estão no Brasil ou em outro país, de repente não é muito evidente. Então acompanhe o nosso vídeo, deixa seu like, que ajuda bastante o canal a desenvolver. O sistema de saúde irlandês, infelizmente, pelo fato de ter poucos profissionais especializados e uma questão também cultural, então quem conhece um pouquinho da história da Irlanda vai compreender, não é baseado sobre a prevenção, ele é baseado sobre o conserto do que já está bem quebrado e assim, se não morreu, é porque ainda está vivo. Eu não aconselharia ninguém que tem mania de se automedicar, trocar o remédio com amiga, como a gente faz lá no Brasil, e os hipocondríacos. Essa seria a primeira categoria de pessoas que eu não aconselharia vir morar na Irlanda. A menos que você tenha um bom plano de saúde, que o seu salário seja muito alto. O sistema de saúde irlandês ele é muito complexo e se você depende do sistema do governo e das cartas do governo, que são a Medical Card e a carta do GP, você vai ter que esperar bastante. Eu diria que você vai precisar entrar para uma fila de espera e aí somente depois de um certo tempo, eles analisando, eles vão te mandar uma consulta para um especialista. Isso quer dizer o quê? Que se você não tem um problema muito grave, você pode esperar meses antes de você conseguir uma consulta com um ginecologista, um oftalmologista, todas essas pessoas que não são GP. GP é um médico de família, né, um médico generalista, onde você vai consultar e depois dessa consulta, em função do que você tem e do que ele acha válido, ele vai te dar um encaminhamento. Tá bom? Então, se você tem mania de ver o médico o tempo todo, se você tem mania de ir no laboratório, se você fica sentindo o tempo todo que tem necessidade de ir numa farmácia, esse não é um país muito adaptado para você. A segunda categoria de pessoas ou de pacientes que eu diria que não seria aconselhado de se instalar na Irlanda, de morar na Irlanda, segundo o meu ver, do que eu estou vendo atualmente, seriam as pessoas que têm doenças crônicas e que precisam de um tratamento constante. O que acontece é o seguinte, a Irlanda é um país de pouco mais de 5 milhões de habitantes, é um país pequeno, somente nas capitais é que tem especialistas. Então, mesmo que você tenha direito pelo governo e que você vai passar numa lista de prioridades, você vai ter que sair da sua cidade para ir até numa outra cidade para consultar. Geralmente, nas horas que eles podem, não nas horas que você pode, é muito raro eles perguntarem, você pode tal dia, você pode tal dia, eles dizem, tô com uma consulta tal dia, tal hora. Quer? Aí se você não quiser, você vai ter que esperar de novo na fila para uma próxima consulta. Eu não vou falar que o sistema da Irlanda é ruim, porque eu mesmo já tive que usar do sistema e meu marido também, e nós fomos muito bem recebidos e bem tratados. Porém, o jeito deles verem as coisas não é como no Brasil, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tive que ser internada nas urgências, eu passei 12 horas, eu vi 3 especialistas, 3 médicos de cirurgia e eles perguntavam para mim, onde você fez isso? Por que você fez isso? O que aconteceu? Você não tem como voltar lá? Entendeu? Tipo assim, para eles, os outros resolverem, eles pegam pouquíssima responsabilidade sobre o que aconteceu no passado, eles só pegam a responsabilidade sobre o que foi feito no hospital deles, com eles na mão deles. Então, a primeira coisa, se você tem um problema de saúde que é crônico, você tem que trazer todo o seu dossiê, todo o laudo já traduzido, já com todos os exames, para evitar de você ter que explicar tudo de novo, e assim eles só vão dar seguimento ao tratamento, tá? Então já facilita bastante. Outra coisa, quando eu fui internada nas urgências, eu fiquei 12 horas, eu vi 3 especialistas, nenhum deles me deu uma solução. Eles disseram, já que tá assim e que não vai melhorar e que você não tá com febre, não tá com nenhuma bactéria ou infecção, você volta para casa, você vai esperar o tempo que for para sarar. E aí foi o que aconteceu, eu voltei para casa, passei o dia inteiro lá, não tomei nenhuma vitamina, nem um soro, não tomei não tomei nada. Eles deram comida, eu fiquei lá muito bem organizado, tiraram meu sangue e disseram, não, você tá bem de saúde, um pouquinho anêmica, mas se comer melhor fica bem. E pronto, mandaram para casa
sem encontrar uma solução para o meu problema, e eu fiquei em casa durante 40 dias com a enfermeira que vinha na minha casa fazer o curativo, e o curativo era feito do mesmo jeito, gente. Então a gente que tem mania de ficar passando pomada, passar remédio, tomar aquilo outro, não adianta. Ela vinha em casa, foi uma excelente pessoa, maravilhosa, não me julgou, não falou nada das minhas intimidades, não foi entrona, só que ela chegava no mesmo horário certinho e ela fazia o mesmo procedimento, que era limpar o machucado, enxugar tudo, passar soro, lavar com soro, enxugar tudo e colocar um novo curativo de volta. E assim foram durante 45 dias, até que ele cicatrize inteiramente. Foi só isso que aconteceu. A nenhum momento eu fui fazer um outro exame de sangue, ou eu fui chamada para ver de novo. O que aconteceu que foi a enfermeira, que chama aqui nurse, ela me falou assim mesmo: olha, se os antibióticos terminaram, você volta no seu médico generalista, o GP, que eu pago particular, que inclusive a consulta no meu GP é 60 euros. Então, você volta lá e ele vai analisar se precisa ou não de antibiótico. Ele me viu, perguntou se estava com febre, se estava com isso, e falei que não. Ele falou, então, não precisa. Então, eu consultei 2 vezes, paguei 60 euros cada vez, para ter a mesma resposta. Então, se você é uma pessoa que é muito inquieta com a saúde, que acha que tem que ter vários exames, que precisa muito de estar ali o tempo todo em vigilância, tem uma doença crônica, é muito complicado aqui. Tá bom? Enfim, a terceira categoria de pessoas ou de pacientes que eu diria que não é um bom lugar para você vir na Irlanda seriam as pessoas com a saúde frágil, pelos mesmos motivos que eu já falei no começo. Falta especialista e a fila é muito grande, porque ou você tem um salário muito baixo, e nesse caso você tem a Medical Card, então você vai entrar para a lista do governo e ficar esperando na fila para ter uma consulta, para ter um exame, alguma coisa assim. Só que é o seguinte, a Medical Card não te dá direito a você ir consultar todos os dias, todo dia não. Você vai a primeira vez, tem uma coisa tipo grátis, da segunda vez você vai ter que pagar tipo 50%, e da terceira vez não vai ser tão em conta, entendeu? Aí você vai precisar pagar no particular para ter mais consultas, mais visitas, mais, enfim, então vai sair caro. E aí o que acontece? Tem os planos de saúde, pode ser interessante somente se você precisa usar várias vezes por ano, senão sai muito caro e aí não vale a pena. Então, se você tem uma saúde muito frágil, precisa ir o tempo todo consultar várias vezes, não adianta. E reclamar também não adianta nada, porque aqui é assim. Geralmente, quando você vai no GP, ele te dá um encaminhamento e aí você fica esperando pela boa vontade. Se é um caso grave, você recebe para fazer a consulta rapidamente, que isso pode ser até um sinal não muito legal, porque se eles te consultam rápido é porque você está quase pela beira da morte. Mas se demora, aí também não sei se é muito legal, entendeu? Então, pessoas com saúde frágil, que precisa estar consultando o tempo todo, eu não acho que vale a pena. Não é um sistema que é 100% grátis, que não é 100% integrado, porque não tem todas as especialidades que fazem parte do sistema do governo. Muita coisa você tem que pagar particular. E eu não vou falar mal, porque eu sei que tem muita gente que está usando para fazer pré-natal, para criança de menos de 6 anos. E aí é um outro vídeo que eu vou fazer para falar sobre isso. Espero ter ajudado. Eu sou a Débora, esse canal Minha Família na Irlanda. Dê um like e assista algum vídeo da nossa playlist para ajudar a desenvolver o canal. Tchau!